Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E se você já é inscrito, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Hoje a gente vai escalar o nosso time principal para a 10ª rodada. Tá um pouquinho longe, ainda tá tendo Copa América, mas não custa nada fazer um esboçozinho do time. Vamos ver como é que ficou? Embora! Pessoal, na última rodada o time principal do canal, Dás um Banho Mané Cartola, fez 89,30, tá? Uma boa pontuação, já que a média dos cartoleiros ficou em torno de 50 pontos, tá? Vamos lá para nossa escalação rapidamente, né? Para não perder muito tempo. Pessoal, pro gol aqui, as melhores opções, ao meu ver, tá? Para essa 10ª rodada, tá? São os seguintes goleiros. Não vou nem falar do Walter aqui, porque o Cássio vai voltar da Copa América e com certeza vai ser ele o titular, tá? Inclusive ele vai ser, já adianta, ele vai ser o goleiro do nosso time, tá? Devido ao confronto contra o CSA. Tudo bem que teve essa paralisação aí de 30 dias, mas eu acredito que o CSA não tem um elenco tão forte assim, não tem um grupo tão grande assim para fazer grandes modificações. E o Carrilho vai ter tempo aí hábil para treinar o Corinthians e para aprimorar ainda mais o ferrolho dele, né? Todo mundo sabe que o Corinthians se defende muito bem. É difícil de fazer gol, né? Tipo, sofre muito no ataque, né? Para marcar, mas no sistema defensivo funciona bem. Para aposta aqui, se quem quiser apostar pode apostar no Everton, é um clássico, né? Já que o sistema defensivo do Palmeiras é um dos melhores da competição, né? Mas seria mais uma aposta porque como é clássico a gente não sabe ao certo o que pode acontecer. Tem o próprio Jordi que vai jogar contra o Corinthians, como eu falei, o Corinthians tem grande dificuldade de fazer gols, né? E o Jordi vem fazendo um excelente campeonato brasileiro, é o goleiro com o maior número de defesas difíceis na competição até então, certo? Mas como a gente vai apostar em alguns jogadores do Corinthians, a gente não vai optar pelo Jordi, tá? Tem o próprio Marcelo Lomba, que acredito que vai ser muito exigido contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, né? Que é um time muito vertical jogando lá dentro. Tem um gramado sintético que auxilia muito, né? Geralmente massacra seus adversários lá dentro. E com certeza o Lomba deve ser muito exigido. Mas é uma aposta porque assim como ele pode fazer defesas difíceis e pontuar bem, pode sofrer mais de um gol, né, e negativar. Tem o Paulo Vitor, o goleiro do Grêmio. Vai ter um confronto favorável contra o Vasco, né? Dentro da Arena do Grêmio. O Grêmio lá sempre é muito forte. Deu algumas negativadas aqui, mas manteve uma constância nos últimos jogos. Está com um bom número de defesas difíceis. E existe a chance real de SG nesse jogo contra o Vasco. Fábio aqui é uma excelente opção, tá? Apesar do Fábio estar vindo muito mal, tá? O Cruzeiro agora nesses últimos 30 dias, acredito que o Mano vai dar uma mexida lá e vai ajeitar a casa. É impossível um elenco como o Cruzeiro continuar na situação que tá sofrendo muita pressão, né, da torcida, da imprensa, e tem um jogo favorável contra o Botafogo, porque jogando em casa no Mineirão, apesar da campanha ruim, o Cruzeiro sempre é um time muito forte. Outra boa opção aqui é o Santos, né, jogando em casa, enfrentando a equipe internacional. O Inter é um dos times que mais cede pontos para goleiros adversários quando joga fora de casa, também não deixa de ser uma boa opção. Mas o nosso goleiro aqui, a gente vai tirar o provável aqui. Vamos pegar aqui o Cássio, tá? Vai voltar da Copa América, vai ser titular. É o grande ídolo da torcida do Corinthians, né? E acredito que vai sair jogando. Na defesa não tem muito o que inventar nessa rodada, tá? As melhores opções é a dupla de zaga do Grêmio, o Rodrigues, né? E o Jeromel. Inclusive o Jeromel vai ser o nosso zagueiro, tá um pouco valorizado, certo? Na última fez 13,10, né? Na verdade foi na penúltima, porque na última ele sentiu no aquecimento e não jogou. Mas a gente vai com o Pedro Jeromel, porque o Pedro Jeromel, além de não precisar do SG, tá? É o segundo zagueiro com maior número de roubada de bolas, só perde pro Vitor Cuesta, que tá fora essa rodada, né? Tá suspenso. E tem a chance real do Grêmio sair com o SG contra o Corinthians. Quem sabe aqui uma aposta aqui, né? Não só uma aposta, porque o sistema defensivo do Palmeiras é muito bom, é o Gustavo Gomes, né? Porque todo mundo sabe que clássico é um jogo muito aguerrido, né? Um jogo de muitas faltas, cartões amarelos, mas também pode ter pênalti. E se tiver pênalti, quem vai bater pelo Palmeiras, todo mundo sabe que o batedor oficial do Palmeiras é o zagueiro Gustavo Gomes, tá? Aqui tem outra boa opção, o Dedé, tá? Negativo na última rodada, mas ele vem muito bem na competição. Ano passado o Dedé não roubava muitas bolas, esse ano já tá roubando bastante. É um zagueiro muito forte na bola aérea, certo? Se apresenta muito bem na área adversária. Inclusive já tem 2 gols na competição. E como o confronto é favorável, jogando dentro do Mineirão contra o Botafogo, a gente vai com o Dedé, tá? Temos também aqui como opção Rodrigo Caio, né?
Tá fazendo um excelente Campeonato Brasileiro, uma regularidade muito grande. E assim como o Dedev se apresenta muito bem à área adversária, né? Já tem um gol, né? E anda finalizando geralmente 1 ou 2 bolas por partida. Ok? E para encerrar aqui as indicações de zagueiro, não poderia deixar de falar da dupla de zaga do Corinthians. O confronto contra o CSA, um time que ainda não marcou gols fora de casa, né? O sistema defensivo do Corinthians é um sistema defensivo muito bom. O Carrilli joga nesse esquema, né? De retranca. Então acredito que o Corinthians deva sair com SG dessa partida. Então com isso o Manuel e o Henrique são boas opções. O Bruno Gomes aqui eu nem vou citar porque eu acredito que ele vai sair dos prováveis com o retorno do Wagner, né? Wagner voltando aí da Copa América deve ser titular e com isso o Bruno vai sair dos prováveis. Vamos para nossas laterais então. Para as laterais, tá? Se tivéssemos cartoletas, porque a gente não tem cartoletas suficientes, com certeza eu iria escalar o Marcos Rocha, tá? Independentemente de ser um clássico, né? Claro que tem aquele risco dos cartões, muitas faltas, né? Mas o Marcos Rocha anda jogando muito, tá? É o jogador com a maior média dentro do campeonato, certo? Isso é porque o Palmeiras entrou só na quinta rodada. As 4 primeiras rodadas não participou. Se fosse contabilizar essas rodadas, os scouts do Marcos Rocha estariam mais altos ainda, tá? Porque ele anda mantendo uma média acima dos 10 pontos em todas as partidas. Inclusive, acho que o Palmeiras não participou, tá, do Cartola. Diogo Barbosa também não deixa de ser uma excelente opção. Os laterais do Palmeiras são boas opções, né? Estão entre as melhores sempre. Mas as melhores opções, ao meu ver, para essa rodada são os laterais do Corinthians, tá? A gente vai com o Danilo Avelar, porque a gente não está com cartoletas suficientes. Como eu falei anteriormente, o confronto contra o CSA favorece, inclusive o SG, né? O SG provável do Corinthians. Se tivesse cartoletas, não iria com Danilo Avelar, mas iria sim com Wagner, tá? Aliás, se tivéssemos cartoletas aqui, a gente iria com Wagner numa lateral e com Marcos Rocha na outra. Mas como a gente não tem cartoletas, a gente vai dar uma arriscada e vamos com um jogador que provavelmente vai estrear. A gente não sabe ainda ao certo em que posição ele vai estrear, tá? É o Rafinha, tá? É o Rafinha do Flamengo. Quem acompanha futebol europeu, né? Sabe que o Rafinha é um jogador muito polivalente, certo? Marca bem, né? Com isso eu acredito que deva roubar algumas bolas. O confronto com o Flamengo contra o Goiás é um confronto perigoso. Como eu falei, o Goiás está entre os 3 times mais verticais da competição, né? Times que jogam para dentro, para cima e precisam de poucos toques na bola para chegar ao gol adversário. Mas acredito que o Rafinha seja uma boa opção. Por quê? Porque a gente não sabe ao certo como o Jorge Jesus vai armar a equipe, né? E o Rafinha já jogou também no meio de campo. Numa dessa, o Jorge pode até escalá-lo no meio. Ninguém sabe ainda, tá? Com isso ia tornar ele um novo Pikachu, por exemplo. Poderia jogar no meio o bônus do SG. Mas a gente não sabe ao certo. A verdade é que um jogador como o Rafinha, mesmo o elenco do Flamengo sendo um elenco grande, eu acredito que ele na lateral, nem Pará, nem Rodinei vão ter chances contra o Rafinha, né? Com certeza ele deve ser escalado como titular, só não se sabe ao certo se no meio ou na lateral. Mas acredito que inicialmente deva ser na lateral. E por essas razões, a gente vai escalar o Rafinha, tá? Meio de campo aqui. Vamos citar algumas boas opções. Não podemos citar o Thiago Galhardo, apesar de ter ido muito mal contra o seu ex-clube, o Vasco, na última rodada, inclusive saiu de campo machucado, né? Mas acredito que vai ter tempo hábil para se recuperar. Vinha de excelentes pontuações, tá? 3 gols na competição, 1 assistência. Estava jogando praticamente como segundo atacante, um ponta de lança ali com muita liberdade para chegar à frente. Quase não ajudava ali na marcação no meio de campo, né? E vai jogar contra o Fluminense, né? Que é um time muito ofensivo. E com certeza vai dar chance pro Ceará, aí, quem sabe, marcar um gol, atacar bastante também. Nós não poderíamos deixar de citar também pelo confronto, Goiás e Flamengo, os meios de campos do Flamengo, né? Só que a maioria deles está valorizada. Tirando aqui o Ilharão, que foi mal na última rodada, não deixa de ser uma boa opção, que é um jogador que tanto pontua com scouts ofensivos, né? Já está com 3 assistências como defensivo, 19 rodadas de bola, roubada de bola. Não foi bem no último jogo, mas não deixa de ser uma boa opção. Temos o Arrascaeta, a gente não sabe como é que ele vai voltar da Copa América, né? Tá no banco da seleção do Uruguai, mas o Arrascaeta é um excelente jogador, que joga com um meio ofensivo, né? Chega muito fácil à área adversária. A gente só não sabe ao certo qual vai ser a escalação do Flamengo, esse que é o problema, tá? E a maior estrela do meio de campo do Flamengo, apesar que não está com uma média muito boa, que é o Everton Ribeiro. Só que está muito valorizado porque na última rodada fez 13.10, mas não deixa de ser uma excelente opção também. Só que pelo Flamengo ali a gente vai optar pela regularidade, né, e pelas roubadas de bola. A gente vai escalar o Cuéllar porque o Cuéllar não precisa
independentemente do adversário, né? Não precisa de muita coisa aí para roubar 3, 4 bolas por partida, né? Com isso ele te entrega 5, 6, 7 pontos. Então a gente vai escalar o Cuéllar, tá? Nosso outro meio de campo vai ser o Jean-Pierre. Última rodada fez gol contra o Botafogo, um gol de falta. É um excelente jogador, além da bola parada, tá jogando ali como meia ponta de lança, no lugar do Luan há muito tempo já, certo? É o jogador do Grêmio que faz a ligação com o ataque, né? Então é o meio de campo que fica mais próximo ao gol adversário. Chuta muito bem de fora da área. O confronto contra o Vasco favorece, tá? Acredito que nessa paralisação aí o Renato tá dando uma dura lá, vai iniciar os treinamentos essa semana do Grêmio. E o Grêmio não vai, assim como o Cruzeiro, não tem elenco, né? Não pode ficar nessa situação. Temos outras boas opções aqui, ó. Temos o Thiago Neves, tá? Que vem vivendo um bom momento, tá com 3 gols, 1 assistência. Tá? Vai jogar contra o Botafogo. Tá com liberdade, tá chegando bem à frente, né? O ataque do Cruzeiro não tá conseguindo fazer gol. E geralmente quem tá fazendo os gols do Cruzeiro é o Thiago Neves, tá? Jogador de meio de campo. Tem o Camilo aí que chegou, né? Na Chapecoense. Já tá com 2 assistências. É o jogador da bola parada da Chape. Também pode ser uma boa opção, tá? Tem o Bruno Guimarães. Excelente aqui volante, né? Segundo volante, um meio de campo daquele moderno, né? Que pontua em todos os scouts. Vai ter um confronto difícil com o Internacional, sim. Mas dentro da Arena da Baixada, o Atlético Paranaense sempre é muito forte. A gente não poderia deixar de citar o Ralf, né? O Ralf anda mantendo uma regularidade muito boa na competição. Já tem 22 roubadas de bola, tá? Se eu não me engano, ele e o Gregory são os líderes da competição em roubadas de bola, vindo depois do Cuéllar e o... Acho que o Cuéllar tá até em quarto, né? Pelo número de jogos. E depois tá vindo aí o Márcio Araújo. Então, também não poderia deixar de citar o Márcio Araújo pelos mesmos motivos do Ralf, né? Esse Cartola agora, tá? Talvez mude agora a partir da 10ª rodada. Mas até a 9ª rodada tava muito difícil de pontuar com os jogadores de meio de campo, tá? Ou você acertava os jogadores que iam dar assistência ou fazer gol, que tava difícil. Ou você escalava na regularidade. Jogadores que eram ladrões de bola, assim como o Ralf ou como o Márcio Araújo, né? Pelo menos eles iam te entregar 3, 4, 5, 6 pontos, 7 por partida. Tá bom? Temos aí o Zé Rafael, né? Que deu uma desencantada na última rodada, fez 6,80. Zé Rafael sempre é um jogador muito bom para cartola, mas andava tomando muito cartão e como vai ser um clássico, prefiro não arriscar, tá? Eu acho que para meio de campo é isso aí, né? Talvez o Gregory do Bahia por enfrentar um Santos, né? E jogando fora mesmo jogando fora de casa vai buscar o ataque, talvez facilite as roubadas de bola, mas o nosso outro meio de campo aqui a gente vai apostar, tá? Também não sabemos ao certo como o Filipão vai armar o Palmeiras, mas não tem como deixar de fora esse jogador aqui. Acredito que ele vai sair jogando, tá? Se fosse agora a rodada dessa semana, talvez não saísse jogando, tá? Mas como o Palmeiras vai ter 30 dias, assim como o resto dos times, para treinar, para se ajeitar novamente aí, para o recomeço do Campeonato Brasileiro, eu acredito que o Filipão não vai deixar de fora o Ramires, tá? O Filipão é apaixonado pelo futebol do Ramires. Não só o Filipão, né? Quase todo mundo. Eu também sou apaixonado, adoro jogador como o Ramires. Jogadores polivalentes, né? Jogadores que estão em todo lado do campo, né? Jogadores que defendem. O Ramires rouba muita bola. Jogador que chega na frente com facilidade, né? Jogadores rápidos. O Ramires com certeza seria uma ótima opção, né? É um clássico, mas assim, ó, o Ramires não é um jogador de ganhar muito cartão amarelo não, tá? É um jogador bem disciplinado, né? E como vai ser a estreia dele, ele vai querer estrear bem. De repente vai ser uma aposta. Se a gente não for com o Ramires aqui, se mudar alguma coisa, de repente a gente bota o Thiago Neves mais lá pra frente na revisão do vídeo, tá? Mas a princípio seria o Ramires. Limpado aqui no filtro. Aprováveis. Vamos pro nosso ataque agora. Aqui, pessoal, no ataque para 10ª rodada, para mim é o setor tá melhor para escalar. Melhor entre aspas, né? Porque as dúvidas são grandes. Porque tem muita opção, tá? Por exemplo, temos aqui já de cara. Vai ter o confronto Chapecoense na Arena Condá com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tá lá no topo da tabela. É um dos líderes da competição, certo? E a Chapecoense dentro de casa é um time muito chato de ser batido, certo? Então tem 2 excelentes opções aqui nesse confronto. Tem o Alejandro, tá? Que tá com essa média excepcional de 8,78, tá? Já tem 2 gols e 1 assistência. Para quem não sabe, gente, o Reinaldo, o maior ídolo do Galo, do Atlético Mineiro, diz que esse menino aqui, ó, é o sucessor dele, tá? Ou seja, das categorias de base. O Alejandro é um menino excepcional. Quem acompanhou aí o início de temporada do Atlético sabe que ele foi o artilheiro do Atlético no Campeonato Mineiro, tá?
E mesmo sendo agora no início do Brasileiro, em outras competições como a Libertadores, sendo reserva pro Ricardo Oliveira, todo jogo que ele entrava ele fazia gol, tá? Esse menino aqui é acima da média, tá? Ele é artilheiro nato, é matador, é um jogador diferenciado, certo? E assim como ele também a gente pode citar aqui outro jogador para essa partida como o Everaldo. Everaldo dentro de casa tá sempre fazendo gols, é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, tá com 5 gols, tá com uma assistência, finaliza muito, tem 24 finalizações. Podem ver, ó, as pontuações do Everaldo fora de casa não são muito boas. Mas quando ele joga em casa, ele sempre está pontuando acima dos 9 pontos, certo? Então não deixa de ser uma boa opção também, certo? Os atacantes do Flamengo também são excelentes opções, tanto o Gabigol quanto o Bruno Henrique, tá? Onde é que tá o Bruno aqui? O Bruno caiu muito agora, certo? A gente não sabe ao certo como o Jorge Luiz vai armar a equipe do Flamengo, mas eu vou ser sincero assim, ó, do jeito que tá, se o Gabigol continuar jogando centralizado como centroavante ali, como 9, dentro da área, né? Vai continuar sendo a melhor opção, tá? Porque as bolas andam desembocando dele, as armações da jogada, e ele que anda fazendo os gols, né? Mas como a gente não sabe como o Flamengo ainda vai pro jogo, né? E a gente tá ainda buscando um pouquinho de cartoletas aí para querer fazer um time melhor, né? A gente vai escalar o Bruno Henrique, tá? De repente, numa dessa aí, nesses treinos aí, nesses próximos 30 dias aí, o Jorge Jesus acaba botando o Bruno Henrique como o centroavante, né? O jogador centralizado. Daí com certeza ele vai começar a fazer mais gol que o Gabigol, tá? Mas o Gabigol nesse momento pra mim é a melhor opção. Não vou escalá-lo porque ele fez 14,30 na última e tá muito valorizado, né? E a gente não sabe ao certo como é que o Jorge Jesus vai armar a equipe do Flamengo. Temos aqui o Rony, outra excelente opção, um dos melhores atacantes da competição, né? Até então, tá com 3 gols, 2 assistências, né? É um jogador que também ajuda muito na parte defensiva, com muitas roubadas de bola, também é uma excelente opção. Vai enfrentar o Internacional, que tem um sistema defensivo mais sólido, né? Mas o Atlético Paranaense dentro da Arena da Baixada sempre é favorito, sempre é muito forte. Aqui está o outro atacante que a gente vai escalar no nosso time, e não tem como deixar ele de fora, é o Everton, tá? O Everton Cebolinha, confronto contra o Vasco favorece muito dentro da Arena da Baixada. O Cebolinha já está com 3 gols, fez um golaço agora na estreia da Copa América, saiu do banco da Seleção Brasileira, deu aquele pataço de direita, né? Na bochecha da rede, pelo lado de dentro, o goleiro nem se mexeu, né? O Everton, gente, assim como o Dudu, são os 2 melhores atacantes na atualidade do futebol brasileiro. Há uns 2, 3 anos já tem sido os 2 diretos, tá? Tanto o Everton quanto o Dudu são os melhores atacantes, não centroavantes, atacantes do futebol brasileiro, né? E não dá pra deixar de citar eles. Só não vou botar o Dudu porque é um clássico, o Dudu é meio nervosinho, né? Pra ganhar cartão amarelo, fazer muita falta é 2 toques. Mas também ele pode arrebentar no clássico, pode dar uma assistência, fazer um gol e imitar, né? Mas a gente não vai com ele não, tá? Tem um Guerreiro que não dá pra deixar de citar, mas jogando fora de casa contra o Atlético Paranaense já vai ser um pouco mais difícil, né? E aqui tem os 2 atacantes que a gente indica para essa rodada, que seriam os atacantes do Fluminense, né? Vão enfrentar o Ceará em casa, né? O Fluminense em casa sempre é um time, aliás, tanto dentro quanto fora de casa, né? O Fernando Diniz anda fazendo um bom trabalho lá. Apenas não emplacou. O Fluminense anda fazendo grandes partidas e muitas delas ele chega até a perder, né? Tem a maior posse de bola, jogadores com muita movimentação, finalizam muito, mas não tá revertendo isso em vitória. Se tivéssemos cartoletas, iríamos com o Pedro, tá? Como nós não temos cartoletas, nós vamos com o João Pedro. Assim como o Alejandro ali, do Atlético Mineiro, o João Pedro é outra revelação, né, do futebol brasileiro esse ano. Esse menino aqui começou de uma maneira espetacular, deu uma caidinha agora, tá? Mas já tá com 3 gols na competição. Fez aquele golaço contra o Cruzeiro na Copa do Brasil de bicicleta, né? Não dá para deixar de citar ele. Temos também o Marcos Rubens, né? Porque o Atlético Paranaense jogando em casa sempre é muito forte. Mas entre ele e o Rony, eu prefiro o Rony. Eu acredito que de atacante seria isso, né? Eu gostaria de ir com o atacante Corinthians, né? Enfrentando o CSA, mas infelizmente tô sem coragem, tá, gente? Vou ser bem sincero, certo? O Cleison é um baita de um jogador, tá? Mas pra cartola nem tanto, né? Faz boas pontuações e depois fica 2, 3, 4, 5 rodadas sem fazer pontos. E tem o Wagner Love, tá? Que fez um gol na competição, né? Foi aquele gol contra o Atlético Paranaense. Na vitória de 2-2 contra o Corinthians, ganhou lá na Arena, né? Mas também não tô com coragem. Gostaria muito de ir com o atacante do Corinthians, tá? Acho que é o confronto que mais favorece nessa rodada, mas não tô com coragem. Não nesse momento ainda, tá? Por enquanto vai ficar assim, certo? E para treinador, eu acho que o treinador que tem mais chance de manter o SG nessa rodada e de ganhar o jogo, com isso pontuar bem, é o Carrilli, tá? Tem outras boas opções aqui, né? Como o Renato, né? O Grêmio vai enfrentar o Vasco, o Grêmio dentro da Arena.
do Grêmio sempre é muito forte, tá? Tem o próprio Jorge Jesus, certo? Estreando pelo Flamengo. O Flamengo vai pegar o Goiás, mas o Goiás tá em sexto na competição e desses times com menos pressão é o time mais perigoso deles todos, certo? Eu acredito que seriam essas as melhores opções para treinador, né? Não vou falar o Filipão porque é um clássico, né? Mas o Palmeiras, como é líder da competição, tá invicto a 30 jogos. Qualquer jogador do Palmeiras que você escalar do setor defensivo tá valendo, tanto e também do ataque também tá valendo, tá? É clássico, mas o Palmeiras ele não entra nessas estatísticas. O Palmeiras está muito acima dos outros times brasileiros nesse momento. Então é isso, nosso time por enquanto fica assim, esse esboço, né? Para capitão, eu andava colocando capitães atacantes, mas não estava acertando. Acertei só uma vez o Everaldo, tá? E nas duas vezes que botamos capitães defensivos acertamos. Então, pelo confronto e pelo que pontua, né? Não precisando de SG, a gente vai com o Jeromel, tá? Gente, é isso então, tá? A gente fez a escalação do nosso time para a 10ª rodada, apenas um esboço. Muita gente vai dizer, pô, Fabiano, tá muito cedo, falta ainda 3 semanas e pouco. Ah, eu sei, gente, mas o nosso canal é um canal pequeno, a gente precisa postar vídeo toda semana, tá? Então, e tem muita gente na ansiedade, tem gente que anda mandando mensagem para mim perguntando se já vai sair vídeo ou não. Então, assim, ó, é apenas um esboço. Mas, assim, não deve mudar muita coisa, tá, gente? Porque eu tô me baseando nos confrontos. Não estou me baseando nos atletas. Primeiro os confrontos, em segundo plano eu escolho os atletas. Então se tiver alguma mudança ali, deve ser uma mudança por um outro jogador da mesma equipe. Então esse esboço do nosso time vai ser com certeza a base do time principal para a 10ª rodada, ok? Se gostou desse vídeo, deixa um like, dá aquela força. Se inscreve no canal, você vai receber vídeo toda semana. Bons, baratos, valorização. Inclusive depois, mais tarde vai ter um cardzinho aqui, ó. Do time bons e baratos e do time valorização. Time valorização esse que está na posição número 600 aproximadamente do brasileiro de patrimônio. No mais, gente, obrigado. Um beijo de coração. Fui.